Qual é a pregação que eu vou fazer hoje à noite? Mesmo? Ninguém sabe, só eu e Deus. E o tema é o cuidado de Deus com seus filhos. E a música eu escolhi na hora. Amados, isso Deus prova o amor por você. Parece já o terceiro domingo. Eu não combino nada com ele. Aliás, deveria. Poderia pedir a ele que trouxesse melodias dentro do contexto da palavra que vai ser pregada. Mas eu não faço isso, deixo na mão do Espírito Santo. E já é o terceiro domingo que nós temos plena sintonia de Espírito. Sabe por quê? Não é para me deixar tranquilo. É para saber que você está no lugar certo, na hora certa. Amém. Aprove a Deus trazer você aqui essa noite, para que você tivesse esse privilégio de adorá-lo, mas também de ouvir a voz de Deus na sua vida. Ouvir a voz de Deus na sua vida. Eu quero dizer que vocês são amados do Senhor, não somente os que aqui estão, mas também vocês que estão nos vendo pela internet. Quero dizer que Deus ama a tua vida também, ama você também. E o que Deus quer fazer essa noite, já está fazendo. Como bem disse o presbítero Rafael, nós estamos sentindo a presença de Deus aqui. Quem está sentindo? Amém, Deus. Nós somos um pequeno grupo. Nós somos um pequeno arraial do Senhor, mas muito amado. E quando acontecem coisas assim, a gente percebe a cristocidência, né? A cristocidência, presença do Espírito Santo, gerando em nós o alimento necessário. E quando nós percebemos esse mover do Espírito, nós mesmo percebemos o quanto Deus nos ama, quanto Deus ama você. Abra sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 5. Pedro, e no final da Bíblia, capítulo 5. Carta do apóstolo Pedro às igrejas. Versículos 6 e 7. Assim diz a palavra do Senhor. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia! Diga para o pessoal que está do teu lado assim: meu irmão, Deus tem cuidado de você. Vira para o outro lado e diz: meu irmão, Deus tem cuidado de você. Diga isso. Meu irmão e minha irmã, Deus tem cuidado de você. É o que diz a palavra do Senhor. Deus tem cuidado de você. Feche seus olhos, querido irmão, querida irmã. Peça ao Senhor agora: meu Deus, eu já entendi. Diga para ele: eu já entendi que o Senhor está falando comigo nessa noite. Mas abra o meu coração. Prepara o meu coração para entender o que o Senhor tem para mim nessa noite. Porque eu sei que o Senhor está aqui. Fala com o Senhor. Ó Pai, meu Senhor querido, nosso Deus, nós temos consciência, Senhor, da Tua grandeza e da nossa pequenez, do Teu poder e da nossa carência do Teu poder, da Tua misericórdia e da nossa plena necessidade da Tua misericórdia. Por isso, Espírito Santo, nesta hora, pela Tua palavra,
venha estar conosco. Em nome de Jesus, Espírito Santo, venha estar conosco. Esteja, papai, andando em nosso meio, falando ao nosso ouvido, falando ao nosso coração. Não permita, Senhor Jesus, que nenhuma obra das trevas, qualquer pensamento mundano, qualquer pensamento secularizado venha nos tirar esse tão precioso momento. Porque nós somos teus filhos, lavados no sangue do teu Cordeiro, nosso querido amado Redentor Jesus Cristo. Então agora, num só povo, numa só fé, nos colocamos espiritualmente prostrados do Senhor e da sua palavra. Eis-nos aqui, Papai do céu, Espírito Santo, prontos, como Maria se colocou aos seus pés. E o Senhor disse que ela escolheu a melhor parte. Nós, assim como ela, estamos agora colocados espiritualmente aos seus pés. Em nome de Jesus. Amém. O irmão Pedro, escrevendo essa carta, conhecendo as muitas lutas que o povo, as igrejas passavam, e eram inúmeras lutas, diversas lutas, intensas lutas, escreve essa carta. E essa carta, então, tem esse propósito de estar fortalecendo, animando, restaurando, levantando a igreja. Ao olhar para os nossos dias, a gente percebe claramente, queridos, que estamos também vivendo tempos extremamente difíceis. Em muitas frentes as dificuldades que nos apresentam, muitas frentes. Frentes que nos levam às vezes a ter grandes dúvidas com respeito ao que será do amanhã. Como nós vamos enfrentar o amanhã? Como nós vamos estar vivendo o amanhã diante de tantas circunstâncias complicadas? Percebemos aí questões de ordem econômica, questões de ordem relacional, questões de ordem espiritual. Vemos tantas coisas sendo impostas ao povo de Deus de maneira, em nome de Deus, como se Deus estivesse falando quando Deus não está falando, do jeito que eles estão falando. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo uma situação em que as pessoas estão abrindo mão de Deus, como se Deus não fosse o Senhor, como se Deus não fosse aquele ser maravilhoso que está agindo no povo por amor e por misericórdia. Mas as pessoas parecem que não querem mais Deus. Elas estão tão afoitas com as suas muitas tribulações, com as suas muitas dificuldades, mas também com as suas muitas ações, com as suas muitas ocupações, que não tem tempo para Deus, não querem Deus. Até dizem que querem Deus, mas andamos aqui, eu quero Deus, eu quero Deus. Mas será que isso está realmente no nosso coração ou está meramente na nossa boca? Será que nós realmente queremos Deus? Cantamos isso hoje aqui. Eu quero Deus. Será que de fato eu quero Deus? As dificuldades às vezes nos tomam de tal maneira que nós ficamos perdidos no meio delas. As questões de ordem pessoal, as questões de ordem íntima, às vezes nos deixam tão atribulados, tão ansiosos, que a gente se esquece que há um Deus que diz isso: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele tempo oportune conserte as coisas da sua vida. Está aqui escrito: vos exalte, ou seja, conserte, opere, ajude, ampare. Mas Ele diz: mas lança sobre Ele toda essa ansiedade, porque de fato Ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar de você. Como é que nós podemos entender pela premissa de Deus esse cuidado que Ele quer ter com você? Nós temos que olhar para a palavra de Deus e através da palavra de Deus entender e compreender essa maravilhosa premissa de Deus. Ele diz: eu quero cuidar de você. Pega toda essa ansiedade, pega toda essa insegurança, pega toda essa circunstância da sua vida e traga a mim, ele diz, traga a mim, porque eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar do seu coração. Eu quero cuidar da sua alma. Eu quero cuidar das suas circunstâncias. Nós cantamos aqui: não importa as circunstâncias. Não importa as circunstâncias.
Eu quero cuidar de você. É o que nós ouvimos aqui, é o que nós cantamos aqui, é o que nós participamos aqui. Esse culto é o culto onde nós estamos prestando adoração ao Senhor. Mas nós lemos também na passagem que antecedeu o momento de nós orarmos por vocês. Jesus andava por todos os lados, nas sinagogas, nos templos, ensinando, pregando e curando. Ou seja, Ele está cuidando das pessoas. No momento que as pessoas se reúnem para estar exaltando a Deus, Deus estava lá no meio deles, cuidando delas, cuidando das suas questões. Deus tem prazer de cuidar das nossas questões. Deus faz questão de cuidar das nossas questões. Por que Ele tem isso? Bom, isso é questão dele. Mas o fato é que Ele faz questão disso. É preciso que nós tenhamos essa percepção, esse entendimento, porque Deus quer cuidar do seu coração, da sua intimidade, daquilo que vai no profundo da sua alma. Deus quer cuidar. O problema não está de Deus para com você, o problema está de você para com Deus. Como é que você está entendendo essa premissa maravilhosa, essa questão de Deus para com você? Para a tua vida, para a tua família, para os teus envolvimentos seculares. Deus quer que você entregue isso para Ele. É o que está escrito aqui. Lance sobre Ele, leve até Ele, entregue para Ele, porque Ele quer cuidar de você. Vamos ver a partir da premissa de Deus, da palavra de Deus, como é que Ele entende isso, como é que Ele enxerga isso, a partir da palavra, para que nós possamos viver isso na prática. Na prática. Lucas 12:30 diz assim: o Pai conhece cada uma das suas ansiedades. O Pai conhece, é Jesus falando, o Pai conhece cada uma delas. Então, amado irmão, entenda isso. Você não está vivendo as questões que você vive, das suas ansiedades, das suas preocupações, das suas questões, seja ela de cunho no corpo físico, seja ela de cunho da alma, seja ela de cunho financeiro, seja ela de cunho relacional, espiritual, não importa. O que importa é que a palavra está dizendo que Ele conhece cada uma delas. Deus conhece cada uma das suas inquietações, ou das suas aspirações, ou das suas necessidades. Deus conhece cada uma delas. E conhece de maneira intensa e completamente intrínseca. Ou seja, Ele vai dentro dela. É intenso o conhecimento e intrínseco o conhecimento. Ele vai dentro dela. Hoje na nossa classe de Fundamentos da Fé, falávamos sobre oração. Nós dizíamos, como é bom poder falar com Deus, porque Ele conhece profundamente a gente. Como é bom você conversar com alguém que te conhece profundamente. É difícil conversar com alguém que não te conhece. Você fica explicando as coisas porque ele não sabe. O começo conhece o fim, conhece o meio, não conhece. Mas quando alguém conhece, fica agradável conversar. Porque Ele conhece. Então Deus conhece as suas premissas, querido irmão. Êxodo 3:7. Abra comigo lá. Êxodo 3:7. Segundo ponto. Primeiro ponto é que Ele conhece as nossas necessidades. O segundo ponto é que Ele sente as nossas dores. Que conhecer é algo importante. Agora, sentir é algo muito forte. Ele sente as nossas dores. Lá no Êxodo capítulo 3, versículo 7, está assim escrito: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor, conheço o seu sofrimento. Preste atenção nessa passagem, meu irmão, minha irmã, porque ela é de uma contundência muito grande para o propósito dessa palavra dessa noite. Ele começa dizendo, certamente. Olha que coisa importante. Ele começa dizendo, certamente, aqui é Deus falando, certamente. Fique
fique tranquilo, porque certamente Ele conhece o seu coração, certamente Ele conhece o que está no teu coração, na tua vida, certamente Ele conhece. E continua dizendo: vi a tua aflição, estou vendo a tua aflição. Nós temos muitas aflições, às vezes intensas, às vezes impactantes, e fica afligindo a nossa alma. Ele está dizendo: certamente estou vendo a tua aflição. E diz assim: no meio do povo que está no Egito. E o Egito aqui é um tipo de mundo, tipo de mundo aflitivo, tipo de mundo que oprime. Toda vez que a Bíblia traz essa questão de Egito, ela está trazendo uma similaridade com o mundo que te aflige, com as circunstâncias que te oprimem. Ele está dizendo: certamente estou vendo o que você está passando no mundo. Certamente estou vendo, estou percebendo o que você está passando no mundo. E aí diz: estou ouvindo o teu clamor. Bom, aqui há uma particularidade. Ele ouve quem fala. Ele ouve quem fala. Portanto, ele, conforme Pedro está dizendo, lance a sua ansiedade ao Senhor. Entrega a sua aflição ao Senhor. Entrega a tua insegurança. Entrega a tua questão. É o que Pedro está falando. E aqui a palavra está dizendo: Deus ouve aquele que fala, aquele que abre o coração, aquela que desabafa. Portanto, Deus é um Deus onisciente. Ele percebe o profundo da nossa alma. Mas é necessário que você abra o seu coração diante dele e para ele. Converse com ele. Expresse a sua necessidade a ele. Ainda ali no nosso curso de Fundamento da Fé, hoje, eu me lembrei de uma pessoa que nós não está mais conosco, mas nós amávamos muito essa pessoa. Eu sei que você também amava muito essa pessoa. Por mais é um pouco difícil que ela era da gente se relacionar com ela. Nosso irmão, que já se foi, já está com o Senhor, né? O Macedo. Macedo era uma pessoa peculiar. Os novos aqui não conheceram, mas era uma pessoa peculiar. Muito peculiar. Franco. Se você falasse qualquer coisa com ele, assim, que ele se percebesse que você estava querendo dar uma enrolada nele, ele já te dava uma resposta imediata. Franco. E assim: o que você quer falar com isso? Era instantâneo. Como a gente costuma dizer, não levava de conversa para casa torta de jeito nenhum. Franco. Mas quando ele vinha orar aqui na frente, ele era franco assim também com Deus. Às vezes eu ficava assim, a oração dele sempre forte. Mas ele não era desrespeitoso, muito pelo contrário. Ele tinha um temor enorme quando se referia a Deus. Só que ele era aberto e franco. Ele falava o que estava no coração dele. Ele expunha o que estava no coração dele. Ele entregava para o Senhor, né? Quem lembra? Às vezes que ele vinha orar aqui, era assim. E eu tive o privilégio de estar com ele em alguns momentos da sua vida, mesmo antes de ter ficado enfermo. Eu tive o privilégio de compartilhar dessa naturalidade com que ele expressava ao Senhor as suas questões. Meu irmão, minha irmã, a palavra está dizendo que você deve levar isso ao Senhor. O clamor aqui é quem clama, quem busca, quem entrega. E ele termina dizendo a passagem de Êxodo aqui: porque eu conheço o seu sofrimento. Nosso Deus, ele está querendo que você abra o coração para ele. Seja o que for, você tem uma ansiedade jovem na escola, de curso, de formação. Você tem uma ansiedade com seus filhos. Você tem uma ansiedade natural. Não precisa ser uma ansiedade doentia, natural. Com o seu trabalho, com as finanças, com a saúde, com o relacionamento, com você mesmo, com Deus. E você está vivendo de um determinado modo com Ele e não está conseguindo. Isso gera uma certa ansiedade. Converse com Deus.
O que nós estamos vendo aqui, o cuidado de Deus para com você, é necessário que você, para que tenha esse cuidado a nível de vidas com soluções, é que você converse com Ele, abra o seu coração. Portanto, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Ele conhece as nossas necessidades, mas Ele também sente o que nós estamos vivendo. E, em terceiro lugar, Ele luta conosco. Há uma passagem de 2 Crônicas 32, de 20 a 22, não vamos abrir não, era um pouco longo, eu explico. Essa passagem tem a ver com o rei de Israel, Ezequias. Ele estava vivendo uma batalha muito grande com um rei vizinho da Síria, Senaqueribe. Senaqueribe tinha um exército enorme, muito mais potente, belicamente falando, numericamente falando, e era um rei que tinha uma presunção muito forte. Ele invade Israel, faz um cerco em Jerusalém e diz o seguinte: não há Deus na terra que possa impedir. Tanto que muitos povos para trás não houve Deus que me pôde impedir. E ele chegava debaixo dos muros de Jerusalém e dizia para o povo: teu rei está dizendo que o teu Deus é poderoso. Eu quero que vocês saibam que eu vou entrar aí e vou detonar com vocês, vou acabar com vocês. Só há uma chance para vocês: se entreguem com meus escravos. Meus queridos irmãos, o que fez Ezequias? Ele foi juntamente com Isaías, foram aos pés de Jesus, de Deus, orar. E eles fizeram uma oração linda, dizendo: Senhor, este infame aí está dizendo que vai entrar aqui na minha vida e vai roubar a minha vida, vai roubar a nossa alegria, vai nos exterminar. Senhor, quem é este diante do Senhor? E é interessante notar, no verso 21 dessa passagem, Deus manda um anjo. Deus manda um anjo. E esse anjo diz que vai no meio do exército, desbarata totalmente o exército, cria uma confusão enorme entre eles. Ele se autodestrói. E quando esse rei volta para casa com seus exércitos totalmente debilitados, os filhos dele o matam. Meu irmão, qual é o teu inimigo? Que inimigo está ao seu derredor? Porque esse exército estava ao derredor de Jerusalém. Qual é o inimigo da tua vida? Uma enfermidade? Uma confusão na família? Uma situação de dificuldade com os filhos? Uma situação de dificuldade com a conta bancária? Uma situação de dificuldade, de uma ansiedade com o teu futuro? O que vai acontecer com você amanhã? Uma questão de relacionamento, quer no namoro, quer no casamento. Qual é a questão que está te afligindo, te rodeando a tua vida? É no seu trabalho? É com o seu patrão? É com a sua empresa? O que está realmente te rodeando a ponto de tirar a tua paz? Eu quero te dizer que se isso está tirando a tua paz, é o teu inimigo. E você deve fazer a oração de Ezequias: meu Deus, este inimigo tem vindo contra mim, mas eu quero te dizer que o Senhor é maior, o Senhor é Deus poderoso. Eu quero dizer que esse inimigo cairá por terra, que o Senhor mandará o teu anjo a lutar o meu combate, porque é o que Deus fez aqui. Então, quando Pedro está dizendo para mim e para você que é para a gente lançar diante dele, a gente tem que confiar que Deus proverá. Esperar e confiar. Deus está dizendo: isto é importante para que eu haja em seu favor. Isso é importante que eu haja em seu favor. Para que possa Deus agir a sua causa, você deve entregar a sua causa a Ele e esperar dele a solução. Porque Ezequias não tinha a menor chance contra aquela estrutura que se levantou contra ele. Mas Deus foi lutar a luta de Ezequias. E obviamente do povo. Não era do rei. O rei era o líder, mas era do povo. Ou seja, das famílias, da casa. Você tem uma dificuldade na sua casa? Lute.
E peça que Deus lute com você e por você. Lute, espere isso. É o que Deus está nos ensinando essa noite. Conte com Deus. Você tem uma demanda jurídica? Conte com Deus. Conte com Deus. Você tem uma demanda com um funcionário? Conte com Deus. Você tem uma demanda com a sua empresa? Conte com Deus. Você tem uma demanda operacional? Conte com Deus. Qual é a sua demanda? Meu irmão, minha irmã, seja qual for, conte com Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará, diz o salmista. A Bíblia é recheada de informações, de orientações, de direcionamento para nós nessa noite a respeito desse assunto. Deus quer que nós possamos entregar na mão dele aquilo que nós estamos precisando dele. Meu querido irmão, Deus vai à frente da nossa vida. Deus está conosco na nossa vida. Deus está nos sustentando na nossa vida. Qual é a opressão que o inimigo tem feito na sua vida? Qual é a opressão? Seja ela qual for, meu irmão, seja ela qual for. Isaías 14:5 diz assim: Ele, Deus, quebrou a vara dos perversos e o cetro dos dominadores. Ou seja, se o problema que está sobre a sua vida vem de ordem natural, Deus está dizendo que Ele vai destruir aqueles que estão te oprimindo. Não digo pessoas, mas circunstâncias e situações. Mas ele também disse: se a opressão está na tua vida por ordem de um contexto espiritual que vem das trevas, ele está dizendo, ele quebra o cetro. O que significa cetro? Poder. O poder dos dominadores, que são das trevas. Qualquer que seja a opressão na sua vida. O que é opressão, meu irmão? Opressão é aquilo que está nos tirando o fôlego. Opressão é a ação opressiva, é aquela pressão que nos afeta lateralmente, de cima para baixo, de baixo para cima. A opressão é algo que o inimigo pode fazer no povo de Deus. Mas quando faz isso? Quando o povo perde a noção de que é um Deus que está sobre tudo e sobre todos. E a palavra está nos ensinando essa noite que não importa qual seja a opressão das trevas, Ele quebra o cetro. E o que é o cetro? É o poder das trevas na sua vida. Seja de ordem natural. O que é natural? Que vem do mundo. Ou seja de ordem espiritual, que vem das trevas. O Senhor está dizendo hoje para você, seja o que for, Deus quer nesse momento gerar livramento para você. Livramento. É preciso crer, é preciso crer. Sem fé é impossível receber de Deus. Quantas vezes Jesus curava e dizia: vai, que a tua fé te salvou. Na verdade, ele tinha acabado de curar, ele disse: vai, que a tua fé te salvou. O relacionamento nosso com Deus, para que nós possamos receber o cuidado de Deus, nesse contexto determinante, porque o cuidado de Deus está em nós em todas as áreas. Mas eu estou falando de coisas determinantes, coisas que você tem sido afligido, oprimido. Deus quer pegar isso e resolver isso para a tua vida. Jeremias capítulo 29, 11 diz assim: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito do Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Mais uma vez, a palavra está dizendo que Deus quer resolver a tua questão, o que você deseja. Mas confia, entrega esse caminho, entrega essa situação ao Senhor. Você pode dizer: mas eu já entreguei. Pois é, mas continue firme, não desista. Porque uma das questões fundamentais da vitória não é o querer, é o perseverar. Querer muita gente quer, mas a gente tem que perseverar. A perseverança na oração, a perseverança na esperança, a perseverança na expectativa é fundamental para que nós possamos receber de Deus o cuidado necessário daquilo que está nos oprimindo, aquilo que está nos causando ansiedade. Perseverança. Se não fosse importante a perseverança, Deus não tinha deixado duas referências bíblicas a respeito. A primeira, através da oração, na primeira, há aquela palavra de Jesus, da mulher que pede ao juiz que julgue a sua causa.
E a mulher fica insistindo. E a mulher fica insistindo. E o juiz não vai atender, não está atendendo a causa daquela mulher. É uma palavra que Jesus está contando. Ele está dizendo que aquela mulher insiste com o juiz. E o juiz não atende a causa dela. Até que chega um momento que o juiz diz assim: eu vou atender. Para que ver se essa mulher para de me ficar perturbando. Não que nós perturbemos a Deus, mas a parábola é para nos ensinar que nós temos que ser o quê? Perseverante, persistir. Não desista. Não desista da sua causa. Não desista. Não desista. Porque Deus espera a tua perseverança, a tua persistência. E se a tua persistência é de oração, é de busca, não pare. Não pare. Não pare. Busque. Lembra de Ana? Estéril. E ela tinha que buscar o Senhor na sua perseverança. Anos ela ficou buscando a Deus. Até que um dia Deus agraciou-a como criança. Perseverança. Perseverança. A primeira palavra que Jesus nos ensina é essa. A outra, através da oração, também com outra mulher. E aí diretamente com Jesus. Diretamente com Jesus. Uma mulher que nem era do povo. E pede que a sua filha seja curada. E Jesus não fica dando atenção para ela. Até que no momento, Deus fala assim: não vou poder te atender. E os discípulos falam: essa mulher está perturbando. Ele diz: não posso dar uma comida para os cachorrinhos. Jogar pérolas aos porcos. E ela diz assim: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus fala: difícil ver fé dessa mulher em Jerusalém. Vai com a tua fé, já te contemplou. E a filha foi curada. Deus conta com a nossa persistência e com a nossa fé. Por isso, meus queridos irmãos, é muito importante que nós possamos entregar em oração perseverante ao Senhor. Buscar em oração perseverante ao Senhor. Não desista. Não desista, seja o que for. Se você tem orado para que o teu cônjuge venha para o Senhor, não desista. Não desista. Se você tem orado para que o teu familiar venha para o Senhor, não desista. Não desista. Se você tem buscado no Senhor a solução da sua vida, seja de que natureza for, não desista. Não desista. Porque o nosso Deus é um Deus que percebe e sente o nosso clamor. Percebe e sente o nosso clamor. Nós de forma nenhuma lançamos nossa voz ao vento, mas nossa voz sempre chegará no Senhor. Sempre chegará no Senhor. Eu quero te convidar nesse momento, confiando nisso, colocar a tua causa diante de Deus. O Luciano vai cantar de novo a melodia para nós, que o Espírito Santo colocou no coração dele ainda hoje. Nós vamos estar ouvindo de novo, só que agora com essa perspectiva. Nós vamos ouvir a mesma melodia na perspectiva de que Deus está ouvindo o seu clamor. Entregue o seu clamor ao Senhor. Coloque, seja o que for. É uma perspectiva de trabalho? Coloque ao Senhor. É uma perspectiva de novo emprego? Coloque ao Senhor. É uma perspectiva de solução financeira? Coloque ao Senhor. É uma perspectiva de relacionamento conjugal? Coloque ao Senhor. É uma perspectiva de solução com seu filho? Coloque ao Senhor. É uma perspectiva com seus pais? Coloque ao Senhor. Seja o que for, meu irmão, minha irmã, coloque ao Senhor. Coloque ao Senhor. E Ele que escuta, ouve e percebe o seu clamor, Ele nessa noite estará colhendo isso. Que você precisa de uma promoção, um crescimento no trabalho, um relacionamento, a sua vida íntima com Deus, não importa o que seja, Deus conhece o seu clamor. Ore agora, enquanto nós ouvimos essa música mais uma vez, e vamos entregar isso ao Senhor. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali.
aqui, muitas portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, que Ele quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Senhor, eu sei que o Senhor cuida de nós, meu Pai, mas nós não sabemos cuidar de nós mesmos. E é por isso que nesta hora, Papai, nesse momento, mediante essa palavra que o Senhor trouxe às nossas vidas, meu Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a cada dia entregar ao Senhor aquilo que tem nos oprimido. Senhor, dá-nos sabedoria para entender e compreender essas opressões, de maneira, meu Deus, que elas não possam dominar a nossa existência. E que nós possamos entregar isso ao Senhor todas as vezes que isso nos acometer. Meu Senhor e meu Rei, meu Senhor e meu Redentor, nosso Deus maravilhoso, Senhor Jesus, Tu és nosso Redentor, Tu és nosso Deus, e nós te adoramos, e nós te bendizemos, e nós buscamos agora, Teu santíssimo nome, a libertação dessa ignorância de não Deus e não colocar diante do Senhor as nossas questões. E assim como aprendemos hoje, ao entregar ao Senhor, nós confiaríamos. O Senhor estará nos dando, Deus, como Deus deu ao teu servo Ezequias e todo o povo daquele momento, a providente libertação. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Se conosco, Senhor, nos liberte, nos cura, nos restaura, nos dê, ó Deus, uma vida sem essas questões de atribulações, por mais que elas sejam naturais dessa nossa existência. Mas nós aprendemos hoje que o Senhor espera que nós entreguemos, assim como entregamos, receba, Senhor. Assim como o Senhor recebeu, acolha. Assim como o Senhor acolheu, traga-nos, ó Deus, soluções para isso, como ouvimos nessa canção. Abre portas, Papai, onde não há porta, na vida dos teus servos.
Fecha as portas, Senhor, que estão impedindo que os teus servos cresçam, Senhor, na graça, no conhecimento. E que toda enfermidade, como já oramos aqui hoje, saia. Que toda implicação contrária à nossa vida de crescimento espiritual não pare em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. E dê, ó Deus, a todos nós a maravilhosa graça do Senhor e a sua infinita misericórdia. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela palavra, pela cura, pela restauração, pela confiança. Senhor, renove nós essa noite, Pai, em nome de Jesus. Quero convidar todos a ficarem em pé. Receba a bênção do Senhor, povo de Deus. Povo de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e retire da tua vida toda a opressão e te dê a paz. E que a partir de agora, cada manhã, o Senhor renove a tua vida, as suas infinitas misericórdias, de tal maneira que essas misericórdias sustentem uma vida de fidelidade a Deus, uma vida de fidelidade na família, uma vida de fidelidade nas pessoas que estão ao teu redor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Aleluia. Meus irmãos,